Pronto, então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. A gente vai ler o capítulo todo hoje. E aí a gente vai passar pelo texto, falar algumas coisas sobre esse texto. Vou ler, Apocalipse, capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então vamos lá. Hoje, se Deus permitir, nosso objetivo é falar o capítulo 20 inteiro. Por quê? Porque o capítulo 20 inteiro ele gira em torno de uma questão. A gente está estudando Apocalipse, a gente já passou do capítulo, já falou, capítulo 1 até o capítulo 19, a gente terminou na última aula. E a gente entendeu que isso é a revelação de Deus para João das coisas do futuro, das coisas do fim. Aqui não é diferente. João está recebendo uma revelação da parte de Deus concernente às coisas do fim, as coisas do fim dos tempos, o final, o final mesmo. E aí ele introduz uma coisa que ele não tinha falado até agora. Em Apocalipse todo ele não tinha falado sobre essa questão, que ele fala agora, que são os 1000 anos. E esses 1000 anos, ou milênio, essa palavra significa 1000 anos, é, digamos assim, a chave para entender esse capítulo. A forma como a gente entende esses 1000 anos vai, digamos assim, guiar a nossa interpretação do capítulo 20 praticamente todo, Então, a gente vai falar sobre isso, hoje. Os capítulo 20 e esses 1000 anos aí, o que é que isso tem a ver, tá? Então, para começar, a gente vê no versículo 1 do capítulo 20 que João ele diz que viu um anjo descendo dos céus. E esse anjo ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente nas suas mãos. A gente já viu um anjo que tinha essa chave do abismo lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Se a gente voltar lá bem rapidinho, a gente lê no versículo 1,
que é quando é tocada a quinta trombeta, que ele diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela que havia caído do céu sobre a terra, foi dada a ela essa chave do abismo. E quando a gente estudou lá o capítulo 9, quem lembra, né, quando a gente estudou lá esse capítulo 9, a gente viu que essa estrela era um anjo. E aí tem várias interpretações. Quem é esse anjo? É Satanás? Esse anjo é quem? Né? E aí a gente entendeu que esse anjo, ele é um anjo, né, que foi dada a ele a autoridade, foi dado por Deus a ele a autoridade para ter essa chave desse abismo. E esse abismo é o lugar, digamos assim, onde ficam os demônios, né, os seres demoníacos, Satanás e a galera do mal. Então foi dada a esse anjo essa chave. E essa chave é a autoridade, né? Chave significa autoridade. Não é como se tivesse uma porta e ele estivesse abrindo e fechando, né? Então esse anjo, foi dada a ele essa autoridade de permitir, né, com que os demônios pudessem, naquela ocasião, capítulo 9, os demônios pudessem sair do abismo e atacar as pessoas, né, torturar as pessoas. Foi o que a gente viu lá no capítulo 9. E matar as pessoas, né? Aqui no capítulo 20, provavelmente é aquele mesmo anjo que tem a chave do abismo, provavelmente é esse mesmo anjo aqui, né, que tem essa chave do abismo, que também é dada a ele, do mesmo jeito que foi dado lá no capítulo 9, essa autoridade sobre essa região, né, que fica os demônios. Então foi dado a esse anjo, ele tinha essa chave, né, só que lá no capítulo 9 ele abriu, né, diz que ele abriu o abismo para os demônios saírem. Aqui no capítulo 20 ele vai fechar. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, né? Ele vai dizer que ele vai prender Satanás, né? Ele prendeu o dragão, e o dragão a gente sabe, ele até fala, né, que esse dragão é a antiga serpente, lembrando lá de Gênesis, né, a serpente lá que tentou Eva, é essa antiga serpente, que é esse dragão, que ele diz que é o diabo, Satanás. E diabo e Satanás são duas palavras, né? Diabo é em grego, Satanás é em hebraico, que significa a mesma coisa, né? Significa adversário, né? Inimigo. Então, aqui ele está se referindo justamente a Satanás, ao diabo, ao inimigo, Lúcifer, né? Foi essa pessoa aqui que foi presa por esse anjo, certo? E o poder com que esse anjo prendeu Satanás, o dragão, a antiga serpente, não é dele, certo? É de Deus. Lá no capítulo 9 a gente entende que foi dado a esse anjo essa autoridade sobre o abismo. Quem deu? Deus. Quando tem em Apocalipse esse termo, foi dado, o verbo edote no grego, né, que é no passivo, então foi dado. Alguém deu. Né? Então foi Deus que deu. Sempre que a gente vê esse foi dado em Apocalipse, a grande maioria das vezes é Deus concedendo, Deus permitindo, certo? Então esse anjo ele tem essa autoridade para fazer isso, mas foi uma autoridade dada por Deus. E aí já no versículo 2 ele já apresenta, né, esses 1000 anos. Né? Diz que acorrentou, né, prendeu Satanás por 1000 anos, né, deixou ele preso por 1000 anos. Aí, como eu disse, esses 1000 anos eles são a chave da interpretação desse capítulo, porque a forma como a gente entende esses 1000 anos, né, vai, digamos assim, guiar a interpretação que a gente tem desse capítulo 20, certo? Aí existem diferentes visões sobre esses 1000 anos, várias pessoas interpretam de formas diferentes, né, e a gente vai ver cada uma delas, que são as seguintes, né? A primeira visão que a gente vai ver é o amilenismo, depois tem o pré-milenismo clássico, depois tem o pré-milenismo dispensacionalista ou pré-tribulacionista e tem o pós-milenismo. A gente vai ver essas 4 visões aqui, como é que elas enxergam esses 1000 anos, certo? Os nomes são feios, mas vai dar para entender, tá? Não se preocupe não. Aí, como eu disse, né, existem essas diferentes visões e, não é somente que existem essas diferentes visões, elas podem existir. Ao longo de toda a história da igreja, desde que Apocalipse foi escrito e foi dado para a igreja, os pais da igreja estudaram, os reformadores, toda a igreja vem estudando sobre isso, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, e ainda não se chegou em um consenso, certo? Então não somos nós aqui que vamos bater o martelo de dizer qual é o certo e qual é o errado. Existem diferentes visões, nós podemos, vamos dizer assim, achar uma visão, achar que uma visão tem mais a ver com o que a gente pensa do que as outras, né? Contanto que esteja de acordo com a Bíblia, certo? Você não pode criar uma visão, agora eu vou criar a visão milênio Falcon.
Aí a visão que você tem... Misericórdia. Um segundo aqui. Tá gravando. A visão que você tem que o milênio, ele, sei lá, é uma nave espacial, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, de onde você tirou isso? Não tem isso na Bíblia. Então você não pode criar isso, né? Todas essas visões, elas são baseadas em alguns textos bíblicos. Umas têm umas viagens assim diferentes, mas a gente vai ver. Mas, tipo, principalmente duas delas são muito propagadas, vamos dizer assim, né? E não existe, digamos assim, não deve existir briga, divisão por causa disso, certo? Por exemplo, citar um exemplo, né? Russell Shedd, né? Em memória, ele acreditava no pré-milenismo clássico, Russell Shedd, né? Já Hernandes Dias Lopes, ele é amilenista. E eles eram, né, amigos, né? Serviam juntos, pregavam juntos em eventos, eles eram amigos, tinham contato. Então, essas diferentes visões não impediam eles de servir no ministério e de terem comunhão uns com os outros, certo? Então, isso, a gente não pode deixar que isso gere divisão entre nós. A gente não pode dizer, eu sou amilenista e você é pré-milenista, então você está errado, não sei o que lá. Não. Porque, como eu disse, ao longo de 2000 anos de história da igreja, isso tem sido debatido, isso tem sido estudado e até hoje existem diferentes visões e pessoas que acreditam de forma diferente. Então, a gente pode acreditar de forma diferente e ter a humildade de saber entender que a minha visão não é necessariamente a certa e nem a do meu irmão é necessariamente a certa, né? E a gente pode conviver com isso, certo? Então, eu vou apresentar essas visões aqui, não é para que a gente fique dizendo, a minha é certa, a tua é errada, a minha é certa, a tua é errada. Não. É mais para título de conhecimento e para que você veja assim, a forma como eu acredito se encaixa mais nessa aqui. Então, tem a ver com a Bíblia fala algumas coisas que eu posso interpretar dessa forma, então tá tudo bem, sem problema, a gente fica de boa nisso, certo? Como eu disse, vários teólogos têm visões diferentes, né? E eles já estudaram muito mais do que nós aqui. Então, né, a gente só vai ver um pouquinho dessas visões e das coisas que elas abrangem, né? Então, a gente não pode achar que já é conhecedor de tudo, certo? E aí a gente vai falar sobre essas visões do milênio, né? De cada visão dessa do milênio, certo? Vou apresentar cada uma delas. Então, para a gente começar, vamos falar primeiro da primeira aqui na ordem, né, que é o amilenismo. O que é o amilenismo? Milenismo vem de milênio, né? E o A aqui, esse A, é aquela partículazinha de negação, né? Por exemplo, quando você fala anormal, né? É uma coisa que não é normal, né? Então, amilenismo considera não milenismo. Aí o que é isso? Porque o amilenismo, ele considera que não existe um milênio literal, um período de 1000 anos ou um período de algum tempo. Não existe esse período, digamos assim, específico. É um milênio simbólico, esses 1000 anos são usados para simbolizar um tempo, e que esse tempo é o que a gente conhece como a era da igreja, certo? Depois eu vou mostrar um negocinho, uma imagem, aí vou explicar isso, vocês vão entender. Então, é como se esse milênio simbólico, esse milênio que os amilenistas acreditam, é um período, né, de tempo que é chamado da era da igreja, que é desde Cristo, né, da obra de Cristo, desde a primeira vinda dele até a segunda vinda dele. É como se fosse esse período que os amilenistas acreditam, né, que é um milênio simbólico. Aí eles vão dizer, como Apocalipse é um livro muito simbólico, e praticamente todos os números que Apocalipse traz, né, são simbólicos, representam algo, então esse também é mais um número simbólico, né? Não é necessariamente 1000 anos ou um tempo assim, mas é um número que é usado para descrever algo incontável, algo muito grande, né? E que se refere a essa era da igreja. Aí, além disso, ele vai falar nesse versículo 2, né, que Satanás foi preso. Os amilenistas, eles dizem, né, que essa prisão de Satanás nada mais é do que um enfraquecimento da sua ação. Como assim? Porque ele vai dizer, como a gente leu, né, que Satanás vai ser preso para não enganar mais as nações, certo? Isso diz respeito ao fato de que antes da obra de Cristo, antes do Evangelho, né, Satanás
enganava as nações, né, fazia lá as coisas que ele queria e tal. Depois do Evangelho e depois da descida do Espírito Santo, ele não pode mais, digamos assim, manter os olhos das pessoas fechados para sempre. Porque o Espírito Santo agora pode abrir os olhos das pessoas para o Evangelho. Então, essa ação de Satanás em enganar as nações foi enfraquecida, digamos assim. Não é que ele está literalmente preso sem fazer nada. Ele ainda age, só que é como se fosse... É aquela imagem de tipo, como se fosse um cachorro numa coleira, né? Ele só vai até onde o dono deixa. Então, a ação dele só vai até onde, vamos dizer assim, Deus permite. Então é enfraquecida essa ação dele. Essa prisão, para os amilenistas, significa isso, esse enfraquecimento da ação. E com a pregação do Evangelho, se o Espírito Santo quiser abrir os olhos de alguém, Satanás não pode fazer nada. Ele está, como diz, de mãos atadas em relação a isso. Certo? Então, para o amilenismo, a prisão de Satanás significa isso. Aí, outra coisa que é dito no amilenismo é quando ele fala no versículo... Alguém fala alguma coisa? Aí, no caso, quando ele fala que depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Pronto, calma. Vou chegar aí. Ele vai chegar aí. Aí, no versículo 4... versículo 4, né? Versículo 4 e 5, né? Que ele vai falar sobre a primeira ressurreição. Para os amilenistas, essa primeira ressurreição é a ida ao céu. É quando os crentes morrem e vão para o céu morar com Cristo, viver com Cristo lá. É essa primeira ressurreição. Não que... Aí pronto, os amilenistas dizem que não existem duas ressurreições, né? No caso tipo corpóreas. Né? Eles vão dizer que essa palavra aqui, primeira ressurreição, se refere a isso, a ida dos crentes ao céu. E que a ressurreição que vai acontecer é depois, quando Cristo vier, e vai ressuscitar os mortos. Então, é a única ressurreição que vai ter, para os amilenistas. Então, esse termo que João usa aqui, primeira ressurreição, não é para indicar que existe uma segunda ressurreição, mas é para falar que os crentes estão no céu com Cristo. Né? A morte não os segurou, eles estão no céu lá com Cristo. Certo? Isso é o que o amilenismo diz. Né? Aí, isso aqui é basicamente um esquema de como é o amilenismo. Aqui é a era da igreja, né? Desde a primeira vinda de Cristo até a volta dele, é a era da igreja. Isso aqui, para os amilenistas, é que seria o milênio, né? Vamos dizer assim. Essa era da igreja. Aí quando chega nesse momento aqui, essa estrelinha, Cristo volta, a volta de Jesus, ele vem, uma só vez, todo olho verá. Ao mesmo tempo que ele vem, né, tem a ressurreição de crentes e de incrédulos, né, a única ressurreição que os amilenistas acreditam. Tem essa ressurreição de crentes e incrédulos, né, eles são ressurretos. Depois disso, tem o julgamento, o juízo do trono branco, que a gente leu a partir do versículo 11. E depois é feito novo céu e nova terra, né, todas as coisas são julgadas, a criação é destruída e é trazido? Sei lá. E é feito novo céu e nova terra, né? Que aí começa a partir do capítulo 21, né? A Nova Jerusalém e tal. E aí, né, só glória. E aqui, tipo, nesse período aqui final, né, digamos assim, logo bem antes da volta de Cristo, tem essa batalha final, né? Tipo, que a gente vem falando do capítulo 18, 19 e que ele fala aqui também, né? A partir do versículo 7. É logo aqui que tem essa batalha final, tipo, todas essas coisas, digamos assim, do escatom, desse momento final, acontecem aqui nesse período aqui. Aí, a questão da tribulação para os amilenistas, eles não acreditam que vai ter um período específico de grande tribulação, né? Mas eles dizem que a tribulação acontece desde sempre até o final. E o que vai acontecer é somente uma intensificação. À medida que Jesus volta, essas tribulações que já acontecem, né, vão se intensificando, vão aumentando. Né? Então, à medida que vai chegando o fim da era da igreja, né, essas tribulações vão aumentando. Porque até já ouvi alguém falando assim, chegue para alguém, por exemplo, lá no Oriente Médio e diga que ainda vai vir uma grande tribulação. Tipo, praticamente o que eles passam lá já essa grande tribulação, né, de perseguição, de morte e tal. Então, é como se isso já acontecesse no mundo, só que só vai se intensificando à medida que o tempo passa.
E aí Jesus volta, né, e tem todos esses acontecimentos, ressurreição dos crentes e dos incrédulos, né, todos vão ressuscitar para o julgamento, aí todos são julgados de acordo com as suas obras, a gente vai falar disso mais na frente. E é feito, né, o novo céu e a nova terra. Alguma dúvida aí, Rebeca? Tudo bem? Então vamos continuar. Qualquer coisa pode falar, né? Então esse é o amilenismo, certo? Aí o amilenismo, como todas as outras visões, eles apresentam dificuldades, problemas em algumas questões, né? Uma das questões que ele tem problemas é essa que Hortense falou, que ela falou assim, mas ele não disse que é necessário que terminasse os 1000 anos para Satanás ser solto? Então é como se João estivesse realmente dizendo que vai ter um período e quando esse período acabar, Satanás vai ser solto. Isso é, como eu disse, é um dos problemas, no caso aqui, do amilenismo. Que tipo assim, como é que a gente pode, vamos dizer assim, interpretar essa passagem? Né? Como é que a gente pode entender isso? Aí o que a gente pode dizer basicamente é que quando chegar nesse fim aqui, Satanás vai, não sei, né? Vai... É porque, tipo assim, se a prisão é um enfraquecimento da ação, então, tipo, quando ele for solto, seria justamente que ele tem uma ação mais forte dentro da igreja, né? Então, aí seria, assim, a explicação seria para que ele atuasse de forma mais intensa, que é no final, realmente, da era da igreja. Isso, nessa batalha final, né? Que ele, vamos dizer assim, seria dado permissão a ele novamente para enganar as nações, juntar as nações, como ele fala, Gog e Magog, que a gente vai falar daqui a pouco, para guerrear contra Deus. Né? E aí tem essa batalha, ele é totalmente destruído, acabou-se, fim. Mas essa é uma das dificuldades do amilenismo. Tem outras, né? Todas as visões têm mais de uma dificuldade. Eu vou apresentar só uma, só para vocês verem que nenhuma dessas visões elas são tipo 100%, né? Vamos dizer assim. Todas elas têm dificuldades. Porque no versículo 4, no final, diz assim, né? Que esses que reviveram na ressurreição, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. E no 5 diz que os demais mortos não necessitaram para que se completassem os 1000 anos. Esses 1000 anos são os mesmos 1000 anos que tem no verso 2. Tipo, ele está falando do mesmo período. Porque eu fiquei numa dúvida nessa visão, porque se essa questão de 1000 anos, digamos, seja simbólica, né, para dentro da área da igreja, aí, só que no 4, no 5 diz que tipo, o pessoal que ressuscitou vai reinar com Cristo durante esse período. Só que, se é a era da igreja, então, não teve. É que eu estou pensando assim, pelo que fala no 4 e no 5, essa ressurreição é no início da era. E aí eles reinam durante os 1000 anos e tipo, beleza. Só que, tipo, e os outros? Onde é que vai ter essa ressurreição? Pronto, é tipo assim, justamente, porque eles entendem essa ressurreição, que ele fala, a primeira ressurreição no versículo 4 e 5, como a ida ao céu, né? Então é como se, tipo, Cristo ele já reina, vamos dizer assim, ele, vamos dizer, amarrou Satanás, né, na cruz, como fala mais ou menos lá em Colossenses, né, que ele venceu sobre os principados, potestades e tal. Então, na cruz ele venceu, é como se ele tivesse, digamos assim, amarrado Satanás ali. Até ele fala, né, tem um versículo que ele fala, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim, que para entrar na casa do valente e invadir, ele precisa amarrar o dono, né? Então é como se fosse mais ou menos isso. Os amilenistas usam esse texto. Então, essa primeira ressurreição é, tipo, depois da obra de Cristo, todos aqueles que morrem, crendo em Cristo, eles vão para o céu, né? Então essa primeira ressurreição é a ida ao céu. E Cristo ele já está reinando desde que ele subiu, né? Ele foi assunto aos céus, ele já reina. Essa era da igreja. Cristo já está reinando. E quando ele fala que os crentes, né, os santos e tal, os mortos que foram salvos, vão reinar com Cristo, é esses que estão no céu. Então é como se Cristo ele já está reinando, só que no céu, né, um reino espiritual. É um reino espiritual que, tipo assim, basicamente, só quem reconhece esse reino é a igreja, aqui na terra. E aqueles que já morreram e que estão no céu estão reinando com Cristo durante esse período
que é a era da igreja. Até Cristo voltar, ele vai trazer o reino dele agora para todos verem, agora todos vão ver o reino de Cristo, aí serão julgados, tal, etc., e eternidade. Deu para entender? Tem a ver também essa questão de Satanás estar preso e a igreja reinar com a questão do próprio crescimento da igreja, no início, né? A gente sabe que o cristianismo começou um pouco missionário e aí se expandiu. Justamente essa é a questão, porque como ele diz que ele fala em relação a essa prisão de Satanás, de que agora, por exemplo, o evangelho pode ser pregado e pessoas podem ser salvas. Satanás não pode manter os olhos das pessoas fechados para sempre. Se o Espírito Santo quiser abrir o olho da pessoa e fazer ela ver a verdade, Satanás não tem poder para enganar a pessoa. Então o evangelho pode ser pregado, pode ser propagado em todas as nações e pessoas vão ser salvas. Então tem a ver com o crescimento da igreja, principalmente até hoje, né? Mas é justamente isso, né? Essa era da igreja é como se fosse esse milênio. E quando ele fala que a igreja reina durante esse milênio, é com Cristo no céu. Não é um reino terreno. Quem fala do reino terreno são as outras visões que a gente vai ver mais na frente. Só para deixar claro, que nessa visão a igreja passa pela tribulação. Isso, porque a tribulação ela já acontece ao longo de toda a era da igreja, né? Então, a igreja está no meio da tribulação ali, né? Por exemplo, em alguns lugares mais, em outros menos, mas está acontecendo. E à medida que se aproxima o fim, essa tribulação vai aumentando, né? Talvez atingindo todo mundo, não sei. Mas, para o amilenismo, o milênio é essa era da igreja, o reino de Cristo e dos crentes é no céu, né? Os crentes de Cristo estão reinando no céu sobre a igreja, né? Essa primeira ressurreição é justamente a saída dos crentes ao céu, né? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Basicamente é isso. É porque assim, o que é que os amilenistas dizem? As outras visões, elas acreditam que vai ter mais de uma ressurreição, né? Vai ter essa primeira que João fala aqui, e vai ter a segunda, que é a ressurreição corpórea, né? Que as pessoas vão ressuscitar com corpos mesmo. Corpos, né? Tal. Só que o amilenismo diz o quê? Que essa palavra aqui, primeira ressurreição, que João usa aqui, não é ressurreição mesmo. De tipo, estava morto e ressuscitou. Não, é a ida ao céu. É tipo, você morre aqui na terra e vai para o céu. É como se João estivesse dizendo que a primeira ressurreição é isso, para os amilenistas, né? Então ele vai para o céu. Aí João chama isso de primeira ressurreição, né? Aí é isso, é ir para o céu. Por isso que ele diz que esses que participaram da primeira ressurreição reinam com Cristo, porque é como se eles estão com Cristo no céu e reinam sobre a igreja, vamos dizer assim. Deu para entender aqui o amilenismo? Todo mundo entendeu? Não é um milênio literal, é uma forma que João usa para dizer, né, que é um período de tempo muito grande e que esse período é chamado de era da igreja. Essa era da igreja, a tribulação está acontecendo aqui e vai se intensificando. Satanás, a sua ação é enfraquecida, ele não pode impedir o Espírito Santo de alcançar pessoas. As pessoas que são mortas aqui vão para o céu reinar com Cristo. E quando Jesus voltar, os crentes, né, vêm com ele e tal. Os que não... aqui vai haver a ressurreição. Essa ressurreição aqui, né, é corpórea, os corpos vão ressuscitar os corpos das pessoas, corpo glorificado. Essas pessoas que ressuscitaram vão passar pelo julgamento do grande trono branco, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois desse julgamento vai ser dado um fim a tudo e um novo início, né? Um novo céu e nova terra. E aí começa a eternidade que não tem fim, né? Esse é o amilenismo, certo? Então quem achou essa visão legal e gostou dela e acredita, acho que isso aí tem a ver, pode escolher essa aí, tá? Agora vamos para a segunda visão, né? Que é o pré-milenismo clássico ou pré-milenismo histórico, né? Mas eu gosto de falar clássico. O que é dito, né? O que é que acredita-se no pré-milenismo clássico? O que é que eles acreditam? Que existirá um milênio, um período de tempo específico. Aí alguns pré-milenistas clássicos, eles dizem que é literalmente 1000 anos, vai ser 1000 anos mesmo, e outros dizem que não é 1000 anos, é alguma quantidade de tempo, mas vai ser um tempo separado, específico.
esse tempo aqui, né, esse milênio, ele vem depois da tribulação. Por isso que é também conhecido como pré-milenismo pós-tribulacionista, porque ele vem depois da tribulação. Isso significa que para os pré-milenistas, a igreja, para os pré-milenistas clássicos, né, a igreja vai passar pela tribulação, né? Então, é isso que eles dizem. Aí ele diz também que, tipo assim, né, quando Jesus vier, é isso aí. Quando Jesus vier, ele vai reinar na terra durante esse período de 1000 anos, e a igreja vai reinar com ele durante esse período de 1000 anos. Aí, o que os pré-milenistas dizem, pré-milenistas clássicos, né, dizem é que existem passagens na Bíblia que indicam um período futuro que não se refere ao céu, mas também não tem como ser, tipo, essa era da igreja que a gente vive. Um desses textos, por exemplo, é Isaías capítulo 11. Vamos lá ler Isaías capítulo 11. Versículos 6 e 9. 6 ao 9, né? Diz assim, ó, Isaías 11, 6 ao 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, uma criança os guiará, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até o 9. Até o 9? É até o 9, né? Então ele apresenta um tempo, um período em que vai ter, tipo, uma certa paz, uma certa harmonia entre as coisas. Só que esse período ainda não é o céu, não é a eternidade. Só que também não é a terra. Porque falando ainda sobre esse período, tem outro texto que fala... acho que é Isaías também, agora não estou lembrado, era para ter anotado. Mas tem outro texto que fala que, tipo, ainda haverá morte. Ainda as pessoas morrerão. Ele fala, mais ou menos assim, a criança não morrerá jovem e o velho não morrerá... Alguma coisa assim, né? Então, tipo assim, não se refere ao céu, porque no céu não haverá morte, não haverá nessas coisas. Mas também não é como se fosse, vamos dizer assim, a terra, esse período que a gente conhece. É como se ele se referisse a um período específico, em algum momento, em que vai ter essa harmonia, essa paz, tudo isso, né? E aí os pré-milenistas clássicos, eles dizem que esse período se refere a esse milênio. E aí usam essas passagens para embasar essa crença desse milênio, né? Deixa eu ver pra cá. Esse milênio que Jesus vai vir e vai reinar sobre a terra. É diferente do amilenismo, que o amilenismo diz que Cristo já reina, né? Desde que ele foi assunto aos céus, ele já está reinando, só que no céu. Aqui, o pré-milenismo diz que Jesus vai vir e vai reinar na terra. O reino de Cristo vai ser na terra mesmo, sobre as nações, sobre todos, né? Aí para o pré-milenismo, durante o milênio, o reinado de Cristo, ainda haverá descrentes, né? E vai reinar, Cristo vai reinar com a igreja, e os crentes vão reinar sobre a terra, mas ainda vai haver pessoas descrentes ali no meio. Por quê? Porque no final, como ele diz, no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, enganar essas pessoas e juntar elas para a guerra, né? Então os descrentes ainda vão existir ali, né? Essa é uma das dificuldades do amilenismo, ou do pré-milenismo clássico, pré-milenismo no geral, né? Que é explicar como, tipo, no reino de Cristo vai existir Cristo e a igreja com corpos glorificados e ao mesmo tempo descrentes. Como? Sim. Hã? Aí, uma das dificuldades do pré-milenismo é isso, explicar, tem outras, como eu falei, né? Mas uma das principais é essa, explicar como vai existir aqui na Terra Cristo e a igreja com corpos glorificados e ao mesmo tempo descrentes, né? Pessoas não crentes. E aí eles dizem, tentam explicar, tipo assim, dizendo, quando Jesus veio a primeira vez, as pessoas não creram nele, mesmo ele fazendo tudo que ele fez, né?
Ou então, por exemplo, o povo no deserto não creu em Deus, mesmo vendo todos os milagres que Deus fazia. Então é como se existisse essa possibilidade de haver descrentes mesmo com a igreja e Cristo com corpos glorificados, né? Então, mas essa é uma das dificuldades, aí tem esses debates em relação a isso. Certo? E aqui está o diagramazinho, né, de como é o pré-milenismo clássico. Né? Ó, como é que eles falam? Tem a era da igreja, que é esse período que a gente está vivendo agora, a era da igreja. No final da era da igreja, não sei se está dando para ver, que ficou meio escuro, né? Mas tem um quadrado vermelho aqui, e tem um T, né, que é a tribulação, a grande tribulação aqui. Então, no final da era da igreja tem a grande tribulação. Depois da tribulação, Cristo volta. Aí, ao mesmo tempo que Cristo volta, tem a ressurreição dos crentes, só os crentes são ressurretos, daqueles que morreram, né? E tem o arrebatamento dos que estão vivos, né? Aí todos os crentes vão receber corpos glorificados e instantaneamente, né, eles descem novamente com Cristo. É tipo uma coisa instantânea, né? Cristo vem, os mortos ressuscitam com corpos glorificados, os vivos são arrebatados, recebem corpos glorificados, depois eles voltam com Cristo, novamente, tipo numa vinda só, né? Reinam durante esse milênio, esse período aqui, reinam na Terra, né? Aqui na Terra, durante esse período de 1000 anos, com esse reino de Cristo. Nesse final desse período de 1000 anos, né, Satanás é liberto, ele vai engana os descrentes que ainda existem aqui nesse milênio. E tipo assim, não é como se fosse a minoria, né, dos descrentes, porque quando a gente vê a descrição dessas batalhas lá que tem em Apocalipse, é uma grande multidão que se reúne contra o povo de Deus, né? Então é muita gente. Então ele reúne essa galera todinha, tem essa batalha, perde, é prontamente derrotado, né, nessa batalha final aí. Aí depois disso, tem essa ressurreição dos incrédulos, né, esses que foram derrotados, destruídos, mortos nessa batalha. E acontece o julgamento do trono branco. E depois, né, o novo céu e nova terra. Aí, por que aqui tem novo céu e nova terra e aqui também, né? Porque os pré-milenistas, eles divergem entre si, né, onde vai ser o novo céu e nova terra. Se vai ser aqui, alguns acreditam que é aqui, quando Jesus vem a primeira vez, vem a única vez, né? Alguns acreditam que é aqui ele já vai criar novo céu e nova terra, e os outros acreditam que é aqui, né, depois do julgamento e tal. A maioria, se eu não me engano, acredita que é aqui, né, depois do julgamento, porque no julgamento aqui todas as coisas são, digamos, destruídas e tudo é refeito, né? Então, novo céu e nova terra, e a partir daqui, eternidade. Certo? Deu para entender isso aqui? Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Tipo, eu estava explicando assim, aí eu olhando assim, se de fato a gente leva, isso é um pensamento interessante, porque eu entendi, tipo, se a gente for olhar esse texto aqui, só na Apocalipse 20, literalmente, de fato, é como se desse a entender isso aí mesmo, de que vai ter essa questão da expressão, aí Cristo vem, reina de anos, e depois diabo é solto. Aí, de fato, essa questão de Cristo e a igreja ainda na terra, como glorificado, e ao mesmo tempo, tendo os descrentes aqui, é uma coisa que eu fiquei bem na dúvida. Mas seria, essa questão do corpo glorificado, seria como Cristo quando ele ressuscitou, no meio que ele passou de ressurreição e ascensão, que ele estava na terra, só que ele já estava. É tipo isso. É tipo, a igreja e Cristo durante 1000 anos naquele estado reinando. Aí dentro do pré-milenismo, eles têm alguma medida sobre a extensão desse domínio? Se vai ser só em Israel, se vai ser no mundo todo? É no mundo todo. No mundo todo. É sobre a terra de modo geral, né? Sobre o mundo, né? Vai ser o reino de Cristo e da igreja. Corpo glorificado é para atravessar a parede? Não diz que ele atravessou a parede. Diz que ele apareceu lá. Poderia ser que ele já estivesse lá e as pessoas não viram. Pode ser que ele apareceu. Não, mas isso também não é nem tipo que
assim, a gente está até falando lá no canto, tipo, a gente pode mostrar o Evangelho da forma mais bela que for. Se o Espírito Santo iluminar, tipo, ele pode estar dentro de Cristo, ressuscitado aqui, que não. Isso. A questão que, para mim, né? Que é mais difícil entender essa questão desse relacionamento. Como eu disse, essa é uma das principais dificuldades dessa visão, né? Como eu disse, todas as visões têm dificuldades, né? A gente precisa entender que, tipo, nenhuma é 100%. Todas têm as suas dificuldades de explicar alguma coisa ou outra. Mas, né, a gente vai, né, acreditando na que for melhor para nós, digamos assim, e que esteja de acordo com a Bíblia, né? Sempre tem que estar de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a base. Se surgir uma visão que não tem nada a ver com a Bíblia, pode ser, sei lá, Calvino que falou, né? Mas se não tiver nada a ver com a Bíblia, está errado, certo? E tipo assim, né? Calvino, ele tinha a visão dele também, e os outros caras também, né? Porque no versículo 4 ele diz assim, que as almas dos que foram degolaram por causa do nome de Cristo, da palavra, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Esse sinal é aquela marca que ele já falou. No capítulo 13, a marca da besta lá. Aí, isso implica que essa ressurreição vai ser depois desses eventos da marca? Porque não é depois da por isso eu estava... Isso. Por isso eu estava dizendo assim, tipo, se for interpretar literalmente, é meio que fosse isso. Aqui eu não tenho dúvida. Não, o anticristo é um, falso profeta é outro. Eles são amigos, mas são duas pessoas diferentes. Aí, para o pré-milenismo, né, Satanás ele é amarrado aqui, né? Quando Jesus vem, ele é amarrado, passa o milênio todinho amarrado, e só quando acaba o milênio é que ele é solto para enganar as nações e guerrear contra o povo de Deus. E a igreja passa pela tribulação, né? Para o pré-milenismo clássico. Certo? Ficou entendido aqui? Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem perguntar, ou se quiser falar depois da aula, pode falar também, que a gente, né, se eu souber, eu posso falar. Deixa eu perguntar. Tipo, essa questão da volta de Cristo, porque ele fala só no 4, né? No verso 4, que tipo, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Existe, dentro desse do pessoal do pré-milenismo, existe alguém que diz que tipo, esse reino com Cristo, é tipo assim, a igreja vai estar aqui, só que Cristo ainda não vai ter voltado em glória. Existe algum pessoal que acredita nisso? Não, aqui para o pré-milenismo clássico, né? Essa volta aqui já é a volta de Cristo em glória, né? Ele, uma vez só, ele vem e reina durante o milênio aqui na Terra e tal. É isso aqui. É a única volta dele. Mas, tem alguma pessoa que acredita que nesse período do milênio aí, digamos, que a igreja está reinando, né? Cristo, tipo assim, eu não posso explicar, mas a igreja, ressuscitou e tal, só que nesse diagrama, em vez de Cristo vir antes do milênio e volta depois, tipo, a igreja está reinando sobre a terra junto com Cristo, só que Cristo ainda não veio, ele está lá no céu, tem, o pós-milenismo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é isso, né? Esse é o pré-milenismo clássico. Pré-milenismo, que é o pré é antes, né? Então a volta de Cristo é antes do milênio. Por isso que é pré-milenismo, antes do milênio. E pós-tribulacionista, porque ele vem depois da tribulação, certo? Ou clássico, né, e tal. Então essa é a segunda visão que tem do milênio, certo? Sim, aí eu esqueci de falar, né? Esqueci de falar em relação ao milenismo. Alguns estudiosos, né, de antigamente e de hoje em dia, acreditam no amilenismo, como por exemplo, hoje em dia a gente tem Hernandes Dias Lopes, a gente tem... esqueci o nome da... Augusto Nicodemos, eu acho. Em relação ao pessoal mais antigo, né? Agostinho, Calvino, Lutero, eles eram amilenistas.
Em relação ao pré-milenismo clássico, a gente tem alguns pais da igreja, como Tertuliano, acreditavam no pré-milenismo. Tem outro pai da igreja, que agora eu não lembro, fugiu o nome. Tem outros, né, mas que eu tinha pensado, agora esqueci. E atualmente assim, né, nesses últimos tempos, a gente tem Russell Shedd, acredita no pré-milenismo. Wayne Grudem, que é daquela teologia sistemática, né, da capa azul, ele acredita no pré-milenismo. E outros teólogos, né, também acreditam no pré-milenismo clássico. Aí, a próxima visão que a gente vai ver é pré-milenismo dispensacionalista. Ou, né, tem outro nome, é pré-milenismo pré-tribulacionista. Se vocês forem analisar o nome, né, pré-milenismo é o quê? Jesus vem antes do milênio. E pré-tribulacionista é que ele vem antes da tribulação. Então, nessa visão aqui, a igreja não passa pela tribulação. Eu não sei. Aí, tipo, de forma geral, ela é semelhante ao pré-milenismo clássico, porque ainda é um pré-milenismo, né? Então, acredita que Jesus vem antes do milênio. E todas aquelas coisas lá que ele fala. Só que ele apresenta essa questão de ser pré-tribulacionista, né? Ou dispensacionalista, que é a mesma, tipo, são dois nomes para se referir à mesma coisa. Aí, o que é que ele diz? Que Jesus ele vem antes da tribulação. E essa vinda de Jesus antes da tribulação é uma volta que a gente chama de uma volta secreta. Daquele filme lá, é isso aí. É uma volta secreta, que Jesus vem só para a igreja e tipo, ele arrebata só a igreja. E a igreja some e fica só as roupinhas dobradas no chão. Né? Igual no filme lá. Então... Esse rapaz que disse que eu apontei aí, Então ele diz que essa visão, né, diz que Jesus vem, tem uma volta secreta antes da tribulação para tirar a igreja. Então a igreja não participa da tribulação. Aí tem o período de tribulação, que eles acreditam que vai ser 7 anos de tribulação, né? De acordo com aquilo que a gente vê em Apocalipse, quando ele fala de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Então é como se fosse 7 anos de tribulação. Depois desses 7 anos de tribulação, né? 7 anos de tribulação, depois desses 7 anos de tribulação, Jesus vem agora para todo mundo ver e junto com a sua igreja. Então é como se Jesus viesse 2 vezes, né? Uma vez secreta, só para a igreja, e outra vez para todo mundo ver. E aí depois, né, tem a eternidade e etc. E tem que também lembrar que essa visão dispensacionalista é uma visão, na verdade, de toda a história do povo de Deus. Vocês acreditam nessa questão de dispensar. E a história do povo de Deus tem essa questão de dispensações, né, períodos específicos e tudo mais. Isso. Aí, como é, vamos dizer assim, usando esse diagramazinho, como é que eles acreditam? Tem a era da igreja, que é onde a gente está, agora a gente está na era da igreja. Aí vai ter um momento em que Jesus vai voltar de forma secreta, só para a igreja, ninguém vai ver, simplesmente a igreja vai sumir, é como se Jesus viesse só para buscar a sua igreja. E ninguém vai ver, a pessoa só vai perceber que alguém sumiu e, eita, cadê? Aí eles usam aquele texto que Jesus fala, né? Vai estar, tipo, 2 no campo, um será tomado e outro ficará lá, então, etc. Né? Então, vai ter essa volta secreta de Jesus, eles dizem. Nessa volta secreta, né, tem a ressurreição dos crentes e o arrebatamento. Então, a igreja sobe, desaparece da terra, sobe. Aí vai ter 7 anos de tribulação. Nesses 7 anos de tribulação, muitos sinais vão acontecer. E muitas coisas vão acontecer. E muitas pessoas vão se converter durante esse período de tribulação, é o que eles dizem, né? Principalmente judeus, né? Então os judeus vão se converter nesse período de tribulação aqui, né? E aí, depois desses 7 anos, Jesus volta agora com a igreja, vem de verdade agora para todo mundo ver com a igreja, aí resgata esses que se converteram na tribulação, né? E ficam todos juntos reinando durante o milênio. Nesse milênio Satanás é preso. No final do milênio, Satanás é solto, engana as nações, tem a batalha, Satanás perde.
Aí os incrédulos são ressurretos, tem o julgamento do trono branco e o novo céu e nova terra. E a partir daqui, eternidade. Como é que eles explicam essa questão do tipo da conversão durante a tribulação do Sinai? Se tipo não vai ter igreja mais para pregar. Então, é justamente a questão dos sinais, né? Porque, tipo assim, principalmente judeus, né? Aqui vai estar alguns judeus, né? Aí os judeus, eles têm a lei, né? E na lei tem algumas profecias. Então eles vão ver algumas coisas acontecendo, vão acreditar, vão crer, tal. Vão entender realmente, vão perceber, né? Aí vão se converter. A partir disso, eles vão pregar para outras pessoas se convertem, judeus e também outros. E aí vai ter esse povo que vai ser salvo aqui. Dos judeus? Tem um texto de Apocalipse que ele fala, quando ele fala aqueles que foram salvos tal, na tribulação, tem um texto que fala isso. Não sei se é capítulo. Tem um texto que fala aqueles que foram salvos na tribulação, alguma coisa assim. Acho que capítulo 7. Pronto. Capítulo 7, versículo 14, né, que ele diz: Respondi, Senhor, tu sabes. E ele diz: Esses estão que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então eles dizem que esses que vieram da grande tribulação são esses que se converteram nesse período da tribulação. Aí tem as profecias sobre Israel, que Israel vai ser salvo também. Então tem. Eles interpretam. Eles entendem que Israel e a igreja são coisas diferentes. E assim, a maioria dos teólogos acreditam que Israel e a igreja são a mesma coisa, o povo de Deus, né? É o que a gente interpreta quando lê lá Romanos, que fala, quando Paulo fala que o verdadeiro Israel não é Israel mesmo, mas é o povo de Deus, né? Tanto judeus como gentios, o povo de Deus espalhado pelo mundo. Só que essa visão dispensacionalista faz essa diferença entre igreja e Israel. Por isso que eles falam que a igreja vai ser salva aqui e aqui Israel vai ser salvo, né? Digamos assim. É como se nesses 7 anos que voltasse a questão lá da aliança tipo, com o povo, né? Deus fez com Israel, com Abraão. Porque para eles, na verdade, para os judeus, isso nunca acabou, né? Eles ainda esperam vir o Messias, eles têm planos para construir o 3º templo de Jerusalém, eles já têm praticamente tudo pronto, tem vídeo na internet, eles já tem as roupas do sacerdote, já tem o candelabro de ouro, já tem as mesas, já tem tudo, só falta o templo. E eles só não constroem o templo ainda porque o lugar onde está o templo tem aquele domo da rocha lá, que é um templo muçulmano, né? Aí eles não podem simplesmente chegar lá e destruir, senão, né, vai ter guerra e briga e etc, né? Então, tipo, eles estão só esperando isso. Aí o que é que algumas pessoas acreditam? Que quando o anticristo vier, ele vai promover a paz entre as nações. Nessa promoção de paz entre as nações vai ser permitido Israel construir o 3º templo ali, e aí etc, vai desenrolar todas as coisas do fim, né? Essas coisas do fim. Nesse milênio que eles falam aí no caso, onde os incrédulos estão? Tá aqui, desde sempre até sempre. Até aqui, quer dizer, né? Porque aqui não vai ter. Aí tipo, Jesus volta com os crentes. Aí a partir daqui é igual o outro pré-milenismo. Jesus volta com os crentes, reina sobre a terra. Mas tem descrente. Tem descrente. Aí no final do milênio, Satanás é solto. E aí, Isso. É como se fosse. Um período de. Como a gente já viu, né? De muito julgamento, aí, tipo, por isso que é tribulação, ou porque eu fiquei pensando, toda vez que eu via isso, eu ficava pensando, mas o mundo vai perseguir ele mesmo. Aí eu ficava pensando nisso. mas eles dizem que pode precisar de acontecimento natural, né? Que vai acontecer, aí vai isso. As guerras e tal, entre eles, né? E esses sinais E e aí tal. ele vai estar Essa é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Ou dispensacionalista. Que Jesus vem de forma secreta antes da tribulação para arrebatar a igreja. Depois da tribulação ele volta de novo, reina durante o milênio. Satanás é preso aqui nesse milênio.
Depois é solto, guerra, julgamento final, né, do trono branco, novo céu, nova terra, eternidade. Que essa dúvida sobre agora, mas já está tratando da milenismo. Como é que tipo, o pessoal da milenismo ele explica essa questão da marca da besta? Que tipo, eu disse que fala disso que recitaram, né? Quando se adorar, não tem a marca. Aí tipo, só que eles falam que essa ressurreição é a ida ao céu. No caso, como é que eles lidam isso com a questão da marca da besta? Tipo, a marca da besta, ele não fala isso especificamente, mas eu acredito que ele se refere a essa marca da besta não como uma coisa literal, tipo assim, uma marca mesmo, mas como sendo, digamos assim, não é um sinal, mas é tipo assim, é como se fosse a questão dos frutos, né? Que os frutos vão mostrar, tipo, a pessoa, né? Por exemplo, aí tem um texto lá, por exemplo, no Antigo Testamento, que acho que é Deuteronômio, sei lá, é no Pentateuco, que diz que é para guardar a lei, né, na testa, né, tipo, e na mão direita. Aí eles entendem que isso é um simbolismo para dizer os pensamentos, né, a sua mente e as suas ações, né, os seus atos. Então, é como se essa marca da besta, nesse sentido, simbolizasse justamente a questão dos seus pensamentos e dos seus atos estarem de acordo com a besta, com o anticristo, né, com Satanás. Então, no caso, eles interpretaram aquela questão da marca da besta, Apocalipse 13, não como uma questão física, assim, você é só uma questão mais assim, de atitudes, né? E que, tipo assim, de certa forma vai ter consequências em todas as esferas da sociedade, inclusive na questão do comércio, né? Como a gente falou na época lá, que é tipo assim, vamos dizer, digamos, surge o anticristo, um líder mundial e tal, não sei o que lá, e todos que se dobrarem a ele e adorarem a ele vão ter todas as bênçãos que ele pode oferecer do mundo, né? Vamos dizer, vai ter, sei lá, internet grátis, não vai precisar trabalhar, vai ganhar um salário, né? Como estão prometendo aí, que os robôs vão controlar tudo e a humanidade vai receber um salário para conseguir se manter, né? Tal. Então, tipo, para você receber isso, você tem que se dobrar a ele. É como se isso fosse, tipo, justamente essa marca da besta. Se você concordar com ele, você adorá-lo e, tipo, venerar ele como um líder e tal, não sei o que lá. Sendo que a igreja não pode fazer isso, né? É aquilo que a gente falou. Ninguém vai receber a marca da... Nós, crentes, não vamos receber a marca da besta. Ninguém, né? Vai receber a marca da besta sem saber, né? Tipo, tá andando assim na rua, aí esbarrou num adesivo, aí, eita, a marca da besta aqui em mim, meu Deus. Não. Lá em capítulo 13 de Apocalipse, João diz que aqueles que recebem a marca da besta são os que adoram o anticristo. Então, tem uma atitude ativa, né, desses que vão receber. Eles vão adorar o anticristo. A igreja não vai receber porque ela não vai adorar o anticristo, né? E aí vai passar, né, pela tribulação. E assim, aqui quando ele fala no versículo 4, né, ele fala as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus e tal, que não adoraram a Deus, nem tiveram a marca, é justamente como o amilenismo crê que essa ressurreição tipo, a pessoa morrer e reinar com Cristo no céu. Então, justamente essas pessoas que foram mortas na tribulação, na perseguição da era da igreja, estão agora reinando no céu. Isso. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então vamos para a quarta e última visão sobre o milênio, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo vai dizer que Jesus ele vem depois do milênio. Então a gente vai ver agora a última visão, né, que é o pós-milenismo, que vai dizer que Jesus ele vem depois do milênio. Eles consideram esse milênio como sendo um milênio literal de 1000 anos também, ou um período de tempo, do mesmo jeito que o pré-milenismo, né, que é um milênio literal ou um período de tempo. E o que marca essa visão do pós-milenismo é um
grande otimismo por parte dessas pessoas que acreditam no pós-milenismo. Por que um otimismo? Porque eles acreditam no seguinte, né? Deixa eu passar aqui, né? A igreja vai reinar no milênio, né? Porque ele diz assim, ó, que aqui tem a era da igreja, certo? Que é onde a gente está, é o que o pós-milenismo diz. Nós estamos na era da igreja. Nessa era da igreja, a pregação do evangelho vai avançar, muitas pessoas vão pregar o evangelho, muitas pessoas vão se converter, e aí vai ter uma igreja muito grande e poderosa na terra. Então, essa igreja que vai estar grande e poderosa na terra, ela vai causar, como é que fala? Exercer uma influência muito grande sobre o mundo e sobre a sociedade. Então, quando a igreja começar a exercer essa influência sobre o mundo e a sociedade, é esse milênio, começa esse milênio, para o pós-milenismo. E aí a igreja ela vai reinar na terra, né? Não Cristo, a igreja. Cristo é rei no céu, para o pós-milenismo, só que a igreja ela vai reinar na terra justamente exercendo essa influência sobre a sociedade. E aí por isso que eles têm esse otimismo, né, de que a igreja ela vai crescer, a igreja vai pregar o evangelho, muita gente vai se converter. Muita gente vai se converter e a sociedade como um todo vai ser influenciada pela igreja, né, e a igreja vai governar durante esses 1000 anos aqui, esse milênio. Nesse milênio aqui, é como, por exemplo, aí essa prisão de Satanás, justamente, é como se ele fosse preso para que a igreja influenciasse o mundo, e a igreja, a partir daí, começasse a influenciar o mundo, aí, com isso, o mundo seria um lugar de paz, de harmonia, de tranquilidade, mesmo com descrentes, né, aí no meio. Depois de um milênio, né, Satanás é solto, tem a batalha final, Jesus volta, destrói os inimigos e tal. Aí tem a ressurreição de crentes e incrédulos, o julgamento final do trono branco e o novo céu e nova terra. Depois disso, eternidade. Então, isso é o que diz o pós-milenismo. O que marca essa visão é justamente a questão desse otimismo, que eles acreditam que a igreja vai evangelizar muito e muita gente vai se converter. E aí, quando muita gente se converter, a igreja vai causar uma influência muito grande na terra, e isso vai ser o reinado da igreja na terra durante esses 1000 anos. Deu para entender essa aí? Aí eu vejo se encaixa na tribulação. É na era da igreja, tipo, a tribulação acontece. Só que é como se à medida que Cristo se aproximasse, em vez de piorar, ele melhorar. Meio que isso, né? Aí, justamente, esse que é o ponto o ponto central deles, é o principal problema o principal problema, esqueci de falar, né? O principal problema do dispensacionalismo é ele todo. Essa questão de 2 voltas de Jesus e uma volta secreta, não tem isso na Bíblia, né? E o principal problema do pós-milenismo é a questão desse otimismo. Porque o que a gente vê na sociedade de forma prática não é uma melhora da sociedade. Pelo contrário, parece que a sociedade cada vez piora. Tem uma maior aceitação também. Isso, né? E principalmente essa visão aqui do pós-milenismo, ela foi muito deixada de lado depois das guerras mundiais, né? Porque antes do século XX, né, do século XIX, XVIII, tem essa visão otimista de que a sociedade ia melhorar, a ciência ia aumentar, a tecnologia, tudo vai melhorar, todo mundo vai ser uma coisa maravilhosa viver nesse planeta, tá, o evangelho, tal, não sei o que lá. Chega o século XX, 1900 e tanto, uma guerra mundial, pouco tempo depois, 2 guerras mundiais. Cadê a melhora da sociedade? Pelo contrário, logo 2 guerras mundiais de cara assim, tá, que envolveu todo mundo e causou uma grande devastação, né? E daí só foi, né, desenrolando outras guerras. Então a sociedade não melhorou. Então no século XX, 1900 e pouco em diante, essa visão foi muito deixada de lado justamente porque o que a gente vê na prática não é uma melhora da sociedade. Então não tem como acreditar que tipo, a igreja está influenciando tanto o mundo e o mundo vai aceitar a igreja e vai estar sobre o reinado da igreja. Pelo contrário, o que a gente vê é cada vez mais uma rejeição da igreja e do evangelho e uma piora da sociedade, né? Então, essa é...
dispensacionalismo? Principalmente esse pessoal neopentecostal, é o que mais acredita nesse dispensacionalismo. Vai da igreja. Não. Que é novo, dispensacionalismo é novo, não é velho. Os mais antigos são o amilenismo, o pré-milenismo clássico e o pós-milenismo também. Mas quando chegou aqui nessa época do século XX... Pode ver, isso é mais pessoal da teologia. Também. Mas como eu disse, ultimamente não tem tantas pessoas que acreditam nisso, porque justamente por causa desse contexto, né, de que a sociedade só está piorando, guerras atrás de guerras e tal. Então, parece que não tem como acreditar que a sociedade, não tem como ser otimista em relação à sociedade, né? Ela cada vez aceita menos o evangelho. Então, esse é o pós-milenismo. Aí, como eu disse, cada uma dessas visões interpreta o capítulo 20 de forma diferente. Principalmente quando a gente lê dos versículos 1 ao 6, que é essa questão do milênio, né? Que fala mais sobre o milênio. O amilenismo, ele acredita, como a gente já falou, vou falar versículo por versículo, né? O amilenismo, em relação ao versículo 2 e 3, ele acredita que a prisão de Satanás é o enfraquecimento da sua ação e que agora o evangelho pode ser pregado e o Espírito Santo pode convencer as pessoas. É o que o amilenismo diz. Para o amilenismo, o versículo 4, que essas pessoas que reinam com Cristo são aqueles que morreram e estão no céu reinando com Ele, né, lá no céu. O versículo 5 e 6, que fala da primeira ressurreição, é justamente essa morte e ida ao céu, né, para o amilenismo. Então, do versículo 1 ao 6, essa é a interpretação que o amilenismo tem. Que o milênio é a era da igreja, a prisão de Satanás é um enfraquecimento da sua ação, e agora o evangelho pode ser pregado e pessoas podem ser salvas. E os crentes que morreram foram para o céu, que é essa primeira ressurreição, e estão reinando no céu com Cristo. Né? É o que o amilenismo diz. Para o pré-milenismo clássico, a prisão de Satanás é uma prisão, digamos assim, os 1000 anos é um período de tempo realmente literal. A prisão de Satanás é uma prisão mesmo em que ele não vai agir no mundo durante esses 1000 anos, aqueles 1000 anos lá. Durante esses 1000 anos aqui, Satanás está realmente preso. No fim, ele vai ser solto, vai ter a batalha, etc. Aí, esses que reinam com Cristo, quando ele fala no versículo 4, são os que vêm aqui e reinam durante o milênio, na terra. Para o milenismo, esse reinado é no céu. Para o pré-milenismo, esse reinado é aqui na terra. O versículo 5 e 6, que é a primeira ressurreição que ele fala, é justamente essa questão aqui da ressurreição dos crentes, é a primeira ressurreição. E pronto, essa é a visão do pré-milenismo clássico, né? Aí o pré-milenismo dispensacionalista é praticamente a mesma coisa, né? Só muda que a igreja não vai passar pela tribulação, mas aqui, quando ele fala no versículo 2 e 3, é a prisão de Satanás mesmo aqui durante o milênio. Versículo 4 é a igreja reinando no milênio aqui com Cristo na terra, e a ressurreição é essa primeira ressurreição aqui, né? Que ele fala a primeira ressurreição. O pré-milenismo clássico é aquela coisa que acredita que os eventos do capítulo 5 são logo depois do 19, e no 19 a gente vê que vai ter a questão da vitória de Cristo, né? Então, é por isso que ele acredita que Jesus vem, derrota todo mundo, e aí o 20 dias já é a sequência disso, né? Tipo isso. Não é como se fosse realmente uma sequência, mas é como se fosse uma sequência, né? Tipo, é aquela visão cíclica que ele sempre tem, né? Tipo, ele fala da vitória de Cristo, o cavaleiro branco e tal, no capítulo 19, e no capítulo 20 ele também fala dessa vitória na batalha, né? Que é a vinda de Cristo. Então tem essa relação. E o pós-milenismo, né, ele vai dizer que ele vai interpretar o versículo 2 e 3 como a prisão de Satanás nessa época aqui em que a igreja reina sobre a terra. Deixa eu passar isso aí. O versículo 4, que ele vai falar desse reinado da igreja, é justamente esse reinado aqui, né, da igreja na terra. E o versículo 5 e 6 é essa ressurreição que ele fala, a primeira ressurreição. Eu acredito que é mais parecida com a do amilenismo, né, dos crentes que vão para o céu e morrem.
que morreram e foi para o céu. Aí, né, essas são as visões que a gente tem, né, do milênio, certo? Isso do versículo 1 ao 6. Aí, continuando, né, ele vai falar no a partir do versículo 7 sobre essa questão da batalha, né? Ele vai falar a partir do versículo 7 sobre essa questão da batalha. E aí, essa batalha a gente já falou sobre ela, tanto no capítulo 18 quanto também no capítulo 19. Eu vou explicar agora. A gente já falou sobre essa batalha no capítulo 18, 19, né? Então, tipo assim, essa batalha a gente já destrinchou bastante. E é uma batalha que vai acontecer no final. É uma batalha que, literalmente, vamos dizer assim, precede o juízo final, né? É para mostrar que qualquer esforço da parte de Satanás não vai ter, como é que fala? Êxito nenhum, né? Vai ser totalmente destruído, vai ser derrotado. E aí ele fala, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto, ele vai sair para enganar as nações. A gente já viu isso também nos capítulos anteriores, né? Que Satanás vai enganar as nações, vai fazer com que as nações se unam contra Deus e contra o seu povo. E aí ele fala, né, dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. A gente já falou sobre Gog e Magog nos capítulos anteriores. Se eu não me engano é capítulo 17 ou é 18 que ele fala sobre isso. Que ele fala sobre... É um capítulo aí, ele fala... Ou é 16? Ele fala do Armagedon, né? Ou é o 15? É algum desses capítulos anteriores que a gente já falou, ele já fala sobre Gog e Magog, né? O que é Gog e Magog? Gog e Magog é uma coisa que é tirada lá de Ezequiel. De Ezequiel, capítulo 38 e 39. A gente não vai ler porque são os capítulos inteiros, né? Então a gente não vai ler 2 capítulos. Mas quem quiser ler, tem lá a descrição de Gog e Magog. E basicamente é uma referência aos inimigos de Deus e do seu povo. Gog é o rei e Magog é o seu reino, vamos dizer assim, né? Tipo, Mar é como se fosse terra de Magog. Então, Gog é o rei e Magog é o seu reino, o seu reinado, né? E lá em Ezequiel ele fala sobre Gog e Magog, como se dá essa guerra, essa batalha, essa destruição, tá? Esses inimigos de Deus se levantando contra o povo de Deus e para guerrear, né? Se vocês quiserem ler depois Ezequiel 38 e 39, para vocês verem lá. E aí, se tiver alguma dúvida, depois é só falar que a gente vê. Mas Gog e Magog, essas duas palavras, simbolizam justamente os inimigos de Deus. As nações unidas contra Deus, que são governadas por um rei, que é aqui ele chama, o nome desse rei é Gog, né? Mas no fim a gente sabe que é o anticristo, né? Satanás, o dragão, a besta. Então, Gog e Magog significa justamente os inimigos de Deus, as nações que são contra Deus e guerreiam e lutam contra Deus, né? E nesse final, nessa luta final, justamente Gog e Magog vão estar lá para lutar contra Deus. E por isso que João poderia ter usado vários outros termos, né? Ele poderia até ter dito o anticristo e as nações, mas ele usa Gog e Magog justamente para se referir à profecia de Ezequiel e dizer que a profecia de Ezequiel tem o seu cumprimento aqui. Então, aquela profecia que Ezequiel fala lá em Ezequiel 38, 39, João interpreta que o cumprimento daquela profecia é essa batalha final que vai acontecer no fim dos tempos, né? Então, isso que é Gog e Magog, né? É os inimigos de Deus e é o cumprimento daquela profecia feita lá em Ezequiel 38, 39. Aí quem quiser, como eu disse, quem quiser saber essa profecia, lê lá Ezequiel, os 2 capítulos. A gente não vai ler, porque como eu disse, são 2 capítulos, né, grandes. Mas vocês vão ver que, né, ele se refere justamente a isso, ao inimigo se levantando para guerrear contra Deus e o seu povo, né? Que é isso aqui. E aí a gente entende que essa batalha que vai acontecer é aquela mesma guerra que a gente falou, que é o Armagedon, né? A batalha final, que a gente, quando estudou lá Armagedon, a gente entendeu que se refere a uma guerra
que se refere ao lugar lá, Megido, que tinha no Antigo Testamento, que era onde aconteciam as batalhas, que era um lugar estratégico e tudo mais. Quem quiser lembrar, é só ir lá no YouTube, ver lá, quando a gente estudou esse texto, aí você vai ver lá a gente falando sobre o Armagedon. Mas é a mesma guerra, né? Essa guerra aqui, que vai ter Gog e Magog reunidos para guerrear contra o povo de Deus, é o Armagedon, é a batalha final em que os inimigos se levantarão contra Deus e vão ser prontamente destruídos, né? Como ele fala no versículo 10 do capítulo 20, ele diz, no versículo 9, né, ele diz que as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, né? Uma imagem de como aconteciam as guerras no Antigo Testamento, né? As nações iam, montavam um cerco ao redor dos inimigos, ficavam lá cercando, né, e tal, para guerrear. Aí ele fala que cercou o acampamento dos santos, só que quando eles iam atacar, guerrear, né, versículo 9, um fogo desceu do céu e as devorou. Então foi completamente destruído, não chegaram nem a guerrear, né? Quando se armaram para a guerra, Deus destruiu todos eles. E aí fala a partir do versículo 10 que o diabo foi lançado no lago de fogo, onde já tinham sido lançados a besta e o falso profeta. Lá no capítulo, acho que foi 19, que a gente falou sobre isso. Capítulo 19, versículo 20. A besta, né, que é o anticristo, e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Aqui, a terceira pessoa, né, da falsa trindade também foi lançado, né? O dragão agora, Satanás, é lançado no lago de fogo. E aí isso vem, a partir do versículo 11, o juízo final, né? Que é o juízo, né, no grande trono branco. Aí o pessoal do louvor que precisar aí pode ir. Eu só vou terminar aqui. Aí tem a partir do versículo 11 esse juízo final, né, que é o juízo do grande trono branco, que é o juízo em que Deus, Cristo, né, estarão lá sentados nesse trono para julgar todos, crentes e incrédulos, todos serão julgados, né? Seja crente ou seja ímpio, todos passarão por esse juízo do trono branco. E aí o que é dito, né? Ele fala no versículo... Aí ele vai falar no versículo 11 que esse juízo ele é tão assim, é tão grandioso, glorioso, que a terra e o céu fugiram da presença desse trono e não tinha lugar para eles se esconderem, né? Então é uma coisa... É tipo aquilo, quando, por exemplo, Isaías se vê na presença de Deus, né? Ele, ai de mim e tal. Ou então quando Moisés, quando Deus fala para Moisés que ele não pode ver a sua glória, porque senão ele não iria continuar vivo, né? Então é tipo isso. Quando Deus se revelar para julgar, todos vão... Só que não vai ter lugar para se esconder. Todos terão que passar pelo juízo do trono branco. Aí no versículo 12 ele vai falar assim. Aí a gente tem, né, que alguns indicam que o versículo 12 se refere ao julgamento dos crentes. E do versículo 13 ao 15 o julgamento dos ímpios, né? De forma geral, isso é algumas pessoas que dizem, né? De forma geral a gente entende que todos serão julgados, tanto crentes quanto ímpios, né? E eles serão julgados, como ele fala no versículo 12, pelas suas obras. Quando ele diz que ele viu naquele que estava sentado no trono livros, quando ele fala esses livros no plural, ele está se referindo a, como se fosse assim, o registro das nossas vidas, das nossas obras. Então vai ter, por exemplo, um livro, vamos dizer assim, com as obras de Mateus. E aí esse livro vai ser aberto e eu vou ver as minhas obras, tudo que eu fiz em vida, né? E aí também vai ter o livro da vida, né? Ele fala, tem livros e tem o livro da vida. E aí ele vai ver, aquele que está com o nome escrito no livro da vida, aí para o céu, a eternidade com Deus, só glórias, né? E aí, esses atos que a gente fez aqui, eles serão julgados, e aí, assim, a gente não entende como será esse julgamento para os crentes, né? Mas a gente tem uma ideia, né? Se esse julgamento, ele não vai ser para juízo, a gente sabe que ele não vai ser para juízo. Talvez, o que alguns entendem é que as nossas obras serão expostas para que a gente veja o tamanho da graça de Deus em nos salvar e colocar o nosso nome no livro da vida. Outros entendem que diz respeito à questão do galardão, né? Daquilo que você fez e deixou de fazer, qual vai ser a sua recompensa no céu. A ideia é que
Se o seu nome está no livro da vida, o que diz no livro dos seus atos não vai lhe condenar, porque você já foi salvo, você já foi, a graça de Deus já está sobre sua vida, você já foi salvo. Essas obras aqui, elas vão servir para outra coisa. Já para os descrentes, né, eles serão julgados pelas suas obras. Então, o que eles fizeram e deixaram de fazer, né, vai levar eles à condenação, né, porque o nome deles não está no livro da vida. Então, eles serão julgados pelos que eles fizeram. Então, nós como crentes, não é aquela ideia. A gente não pode achar que eu estou na graça, agora eu posso fazer o que quiser. Não é bem assim, né? Nossas obras ainda serão julgadas. A gente ainda vai passar pelo juízo do trono branco. Então a gente tem que viver para a glória de Deus, né? Para que as nossas obras agradem a Deus, sejam agradáveis a Deus. Por mais que isso não nos condene de forma geral, se realmente nós somos salvos, mas, né, nós precisamos ter uma vida que agrada a Deus, né? Esse juízo final, ele representa, de forma geral, né, o fim da criação, digamos assim, antiga, né? Tipo, tudo será julgado e será trazido a um fim, para que depois disso exista a nova criação, novo céu e nova terra, né? Esse juízo final do dia do Senhor, que diz Pedro, Paulo. Ou porque aí eu estou olhando a perspectiva do presente. No caso, o dia do Senhor não é a morte de Cristo, é o juízo final. Porque até no estudar e no dia do Senhor terá no céu e na terra, né, que a terra se dispara por voltar. No caso, pela essa interpretação, o dia do Senhor é esse juízo final. É isso. É quando Deus vai vir, né, para julgar, trazer juízo para as nações. E aí vai ter juízo final, tanto que ele fala no versículo 1 do capítulo 21, né, que ele diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, né? A gente vai falar disso depois. Mas ele diz assim: porque as primeiras coisas passaram, agora eu vi os novos, né? Então é preciso ter essa destruição, vamos dizer assim, das coisas antigas, esse juízo da antiga criação, para vir a nova criação, novo céu e nova terra, certo? E aí quando ele fala no versículo 14, né, que o mar, versículo 13, né, e 14, quando ele fala o mar e o Hades, ele se refere a mar e Hades, ele está se referindo à esfera do mal, de forma geral, né? A gente já viu em capítulos anteriores que o mar, quando ele fala mar, representa justamente isso, essa coisa, o mal, né? Essa esfera do mal. Tanto que o anticristo, ele vem do mar, né? Ele surge do mar. Então o mar representa essa coisa do mal aí, né? Quando ele fala o mar e o Hades, é para se referir a essa esfera do mal. Não é a água. Não é a água, não. Tanto que no versículo 1 do capítulo 21, quando ele fala também o mar já não existia, ele não está se referindo ao mar literal, mas ao mal, né? Vamos dizer assim. E o Hades aqui é a palavra que eles usavam para se referir ao lugar dos mortos, né? O inferno e tal. Então, essas duas palavras indicam essa esfera do mal, tipo, essas coisas do mal, né? Então, o mal ele foi julgado, a morte foi julgada, tudo que diz respeito assim, a essa esfera do mal foi julgado, foi destruído, como ele fala no versículo 13 e 14, né? É lançado no lago de fogo. Ele diz: o lago de fogo é a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, aquela que lá para a igreja de... uma das igrejas que ele fala no capítulo 2 e 3, ele diz, bem-aventurado não, bem-aventurado, não sei. Ele fala assim, aqueles que têm o seu nome, aqueles que foram salvos, o que vencer, ele não passará pela segunda morte. É isso aqui, é essa segunda morte, esse lago de fogo, certo? Que é o que a gente conhece como o inferno, o juízo final, o julgamento, a morte eterna, é tudo isso, né? Esse lago de fogo. É essa segunda morte. E aí no versículo 15 ele conclui falando que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida também foram lançados no lago de fogo. Então esse lago de fogo, essa segunda morte, o inferno, não é só para Satanás e seus demônios,
e o anticristo e o falso profeta, mas também para todos aqueles que não são crentes, né? Todos aqueles que, como ele fala, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Nós que somos crentes, temos o nome escrito, nós se realmente somos crentes, nosso nome já está lá, escrito no livro da vida, é o que Jesus fala, né? Não se alegrem porque os espíritos lhe se submetem, se alegrem porque o seu nome já está no livro da vida. Então, se somos realmente crentes, o nosso nome já está lá, não tem uma borracha no céu que apaga, né? Já está lá, o nosso nome já está no livro da vida, e nós somos salvos. Nós iremos passar pelo juízo do trono branco, mas não iremos passar para a segunda morte. Nós iremos para o céu com Cristo por toda a eternidade. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Nesse versículo 4, ele fala da ressurreição, né? Ele fala dos que foram degolados para o testemunho, adoraram a besta e não receberam o sinal. Tipo, isso engloba todos os crentes ou só os que foram mártires por causa da perseguição dele? Todos os crentes. Porque ele fala tanto de mártires, né, que foram mortos e tal, e todos os que não receberam a marca da besta, que aí todos os crentes, né? No caso, ele fala o trabalhista já fez que essa é a primeira, né? E a segunda quando vai ter o juízo, né? A ressurreição para o juízo. Beleza? Então é isso. Vamos encerrar por hoje. Tchau, galera de casa.